Mas basicamente é um caso que aconteceu... começou acho que em 1979, alguma coisa assim. E aí é sobre uma família, que é a família Bonetti. Então tinha a Margarida e o esposo dela. E aí ele recebeu uma proposta de um trabalho muito bom nos Estados Unidos. Então ele aceitou. E aí falaram que eles iam pagar tudo, tipo, a empresa. Então ele podia ser ele, a esposa, se ele quisesse levar mais alguém. E aí você começa já nesse nível, assim. Aí tinha a vítima, no caso, trabalhava pra família Bonetti, né? No caso, os pais da Margarida. Desde que ela era adolescente, então eles deram ela de presente pra eles. Ó, vocês podem levar ela com vocês. A filha? A menina. A empregada, A empregada. Mas... deram de presente, como se fosse aqui, ó. Mas ela era novinha, Pode então... levar. Então, aí eu acho que ela já tinha... Não sei dizer exatamente a idade dela. Mas eu sei que ela tava trabalhando pra família desde muito nova. Então, tipo, ela é analfabeta e tudo mais. Aí pegou e foram os três pros Estados Unidos. E aí, a partir desse momento que ela foi morar com eles, aí... ela tem na internet, você vê muito no próprio podcast, ele vai explicar o que acontecia, mas, por exemplo, ela morava no porão, então ela não tinha um banheiro pra ela, eles não deixavam ela comer a comida da geladeira, eles trancavam a geladeira com um cadeado, eles agrediam. E eu falo eles, mas é porque o marido foi conivente, mas quem fazia a maioria das coisas era a Margarida. Então ela agredia, tipo assim, fez uma sopa pra mim, não gostei, jogava a sopa na... Nossa... É horrível, assim, bem pesado. E se seguiu por muitos anos, entendeu? Então ela vivia nessas condições, né, análogas à escravidão. E ninguém sabia, porque ela ficava lá dentro da casa, né, presa. Então ela começou a ficar amiga de uma vizinha que falava espanhol, porque ela não falava inglês. E aí toda vez que ela conseguia sair um pouquinho, que, sei lá, eles saíram de casa, ela ia e começava a conversar com essa mulher. Então começou a ficar amiga dela, ficaram muito amigas. E... quando ela conseguiu, tipo, foram muitos anos vivendo assim, ela teve uma doença, assim, que acho que, não sei se foi um câncer, alguma coisa assim que infeccionou e depois foi ficando pior, ela pedia pra levar no hospital, eles não levavam. Então foi se agravando muito, e aí ela começou a contar pra essa amiga tudo que acontecia lá dentro, ela ficou horrorizada. E aí teve uma viagem que eles fizeram pro Brasil, eles não traziam ela quando eles vinham. Deixava ela lá. Passando fome. Aí, tipo, se eu não me engano, eles deixaram, tipo, $5 pra ela comer. É uma história muito absurda, assim, tem que ouvir o podcast pra pegar os detalhes. Mas, enfim, aí ela conseguiu contar tudo pra essa amiga, conseguiram denunciar, o FBI entrou no negócio. Então, quando eles voltaram, ela não tava mais na casa, eles já tinham retirado ela da casa, eles foram lá, viram que era tudo verdade, que, tipo, onde ela morava, lá no porão, tava tudo lá. Então, eles protegeram ela, colocaram em outro lugar. Aí... quando a Margarida percebeu o que ia acontecer, ela fugiu pro Brasil. Aí, o que acontece? O René, se eu não me engano, o marido dela, ele já tinha cidadania americana. Ele escolheu perder a brasileira pra ficar com a americana. E aí, ela quis ficar com a brasileira. Então, ele já era cidadão americano, ele não podia vir pro Brasil, que eles iam mandar ele voltar. E aí, no caso dela, não. Como ela é brasileira, aqui no Brasil eles não mandam os brasileiros pra outros países, entendeu? É Brasil, né, minha filha? Brasil sendo Brasil. Aí, ela fugiu pra cá. Como se nada tivesse acontecido, começou a morar nessa mansão, que é da família dela, já há muitos anos. E tá aí desde então. Aí a parte que o que as pessoas ficam tão curiosas não tem água, por exemplo, encanada. Não se sabe exatamente como tá por dentro, quais são as condições, mas os vizinhos reclamam muito, porque é um bairro de ricos, né? O povo é rico lá. A casa deve feder. Fede porque ela pega, né, joga os dejetos pela janela. É um negócio meio assim, então dizem que fede muito, tem muito entulho, muito lixo. Então eles reclamam muito disso, só que uma coisa que eu quero, né, comentar, é engraçado, porque eu vi muitos comentários de pessoas que moram em Higienópolis dizendo, postando, meu bairro era muito tranquilo. Aí tá incomodado com as pessoas indo lá, mas a mulher que escravizava uma pessoa não incomodava. Né, 20 não tá. anos lá. Nem quis saber, não quis nem saber. Pô, tá incomodado com o fedor da casa. Com o fedor, tá incomodado com as pessoas indo lá. E, tipo assim, as pessoas estão muito curiosas. Eu sou uma dessas pessoas, eu fui lá ver, né? E a casa, a gente realmente tá caindo aos pedaços. Então, assim, ela mora lá já há muitos anos. E aí ela começou a adotar meio que essa figura, assim, de uma pessoa excêntrica que... Aí, dando a minha opinião, eu acho que é pra mascarar,
pra dizer, ela é desse jeito, que ela sai com pomada na cara. Não, então, gente, ela assim, nota-se que ela é uma pessoa burra ela não é. maluca. Burra ela não é, porque ela fugiu dos Estados Unidos porque ela sabia que ela ia ser julgada e que ela ia ser presa. Então pronto, não é maluca não. Não porque é. senão ela, né? Exato. Não tinha fugido. Então, muito se fala disso, porque ela tá morando lá como se nada tivesse acontecido, a maioria dos vizinhos já sabiam, essa história meio que deu em nada, porque como eu falei, no Brasil não mandam de volta. Então, o que acontece? O marido dela foi a julgamento, né? Aí ele teve que pagar a indenização, ele cumpriu uma pena, acho que de 5 anos. E depois ele casou novamente, hoje ele é casado, ele trabalha, acho que pra NASA, tipo, ganha super bem, continua morando nos Estados Unidos. E tá bem ele, o tá bonito. Bem. Só que, tipo, assim, ele foi preso, pelo menos. Ele pagou a indenização, então a gente vê que alguma coisa aconteceu. Tem muitos casos que tá tudo lá e não acontece nada. Então, e a mulher? O que aconteceu? Nada, pois ela tá no Brasil. Não ela, a funcionária. A funcionária ficou protegida pelo governo, então ela recebeu essa indenização, cuidaram dela, ela teve que fazer cirurgia e tudo mais, né? E aí, hoje, ela aparece brevemente, assim, no podcast, ela diz que ela tá bem, essa vizinha, ele consegue conversar com ela. Ai, que então, bom. o Chico, né, que é o jornalista que fez, assim, é impecável, é muito legal. E aí, é muito legal, porque ele tem esse negócio do curioso, ele foi atrás das pessoas. Pra saber tudo, né? Bateu nas portas, assim, é muito legal. E aí, ele conseguiu conversar com ela brevemente, e essa vizinha contou que ela é muito querida, que ela tem muitos amigos, então ela tá super bem hoje. Não mora no Brasil ainda, mora nos Estados Unidos. Então, agora ela Nem tá tudo deve voltar, certo. minha filha, Não, porque- não volta. E aí, hoje ela vive bem, tá tudo bem com ela, então, né? Aí, a questão toda é Margarida E Margarida? e Margarida. Cadê? Fugiu pro Brasil, Não apareceu a Margarida, Renata. Não Cadê apareceu. a Margarida? fugiu pro Brasil, né? Aí, ficou morando lá, sabe Deus como, né? Em que condições por muito tempo. Mas agora ela meteu o pé, não meteu? Porque, tipo, ficou Então, apareceu dizem o que caso. sim. No dia que eu fui lá, olha que engraçado, no dia que eu fui lá, a gente percebeu que tinha um carro com muitas coisas dentro do carro. Tipo, parecia comida, várias coisas. E aí, a galera que tava lá muito antes que eu falou, nossa, a mulher é muito estranha. Deu por quê? Eles, tem uma mulher no carro que ela tá parada igual uma estátua. Aí eu, gente, como assim? Fui ver e a mulher tava assim mesmo, tipo... Aí ela tava com máscara e óculos pra você não ver a cara dela. Eles estavam achando que era ela. Eu falei, gente, óbvio que não é. Que ela ia ficar parada na frente da casa. Não é ela, mas a gente acha que era alguém que tava levando, tipo, comida pra ela, enfim.